Primeira mão aqui, eu estou apresentando um PDL, um projeto de decreto legislativo, juntamente com o Coronel Assis, que é um deputado federal. Ele é autor, eu coautor de um projeto de decreto legislativo para fazer um plebiscito junto com as eleições municipais. Nós vamos tentar aprovar isso. Precisamos de 171 assinaturas de deputados para poder protocolar esse projeto de decreto legislativo, para nós fazermos um plebiscito no Brasil sobre o que as pessoas pensam, o que acham a respeito da prisão perpétua no Brasil. Eu, particularmente, sou a favor da pena de morte para criminosos da mesma envergadura desses que eu comentei aqui, 2 casos, né, 2 crianças mortas. Eu sou a favor da pena de morte, mas eu tenho conhecimento e inteligência suficiente para saber que uma discussão de pena de morte hoje dentro do Congresso Nacional seria de muita dificuldade, até por se tratar de uma cláusula pétrea e até por nós estarmos sob um governo de esquerda, que mais dificuldade em aumento de penas. E eu acredito que com alguns dispositivos que nós temos, que a Constituição também fala em alguma coisa em questão de cláusula pétrea, né? Cláusula de pedra, a respeito da prisão perpétua, que não haverá punições ad eternum, né? Mas a gente consegue alguma coisa, algum entendimento dentro da Constituição que a gente consegue uma brecha para tentar, através de um plebiscito, futuramente aprovar uma pena de prisão perpétua dentro do Brasil. Porque hoje em dia o cara mata, assassina e fica 10, 15 anos no máximo, né? Exatamente, no máximo, né? Ele pode ser condenado até 30. a penas maiores, mas não fica, né? No frigir dos ovos ele sai antes. E nós temos que entender o seguinte: alguns tipos de criminosos, eles demonstraram determinada maldade. Eu tenho um projeto também, até já é alguns meses atrás. Eu tenho um projeto também que tipifica o crime de o criminoso em série. Nós não temos isso no Brasil. O serial killer. O serial killer. É um projeto que eu reapresentei, né? Eu fiz algumas modificações para atender a Constituição, do finado senador Romeu Tuma, projeto que tipifica o serial killer, né? Que é aquele cara que mata determinado número de vítimas, seguindo um determinado, né, protocolo. Padrão. Nós tivemos lá em Maringá o Maníaco da Torre. Ah, é? Não sou... Maníaco da Torre. Tivemos, ele matou 6 ou 7 mulheres, todas ele desovava lá na torre, e tem uma história bem, assim, um tanto quanto interessante, ao mesmo tempo que chocante, né? Ele foi preso. Ele foi preso graças a um serviço de investigação muito bem feito da Polícia Civil. O último crime dele, ao fugir, madrugada, ele matou, ele foi mandobrar o carro para sair assustado, e tinha um agricultor que viu, e ele bateu num tronco de árvore seca lá, e esse agricultor falou para os policiais, quando acharam o corpo e tal, falou: tem um cara que manobrou um carro escuro ontem à noite aí e tal. A polícia foi lá no local que ele manobrou o carro, onde ele bateu, tinha uma casca de tinta dessa assim, sabe? A gente que é mais antigo sabe que você fazia reparo nos carros com massa. Sim. Aquela massa acrílica e tal. Pintor fazia muito, funilaria e pintura. Aquela massa e tal, e aí pintava aquela massa, você bate, ela cai o pedaço, né? Ela é igual uma argamassa, né? Aí ele achou um pedaço assim de uma cor verde escura. A polícia achou. Aí a Polícia Civil, o policial ficou 24 horas olhando câmeras de segurança da Avenida Morangueira, que se transforma numa rodovia, que é onde o trajeto obrigatório para se chegar nesse lugar que o cara estava. Sim. A Polícia Civil olhou 24 horas ali imagens, até que identificou um veículo com aquela cor. Tratava-se de um Alfa Romeo, aquele quadradão antigo. Aí, através de monitoramento de câmera, puxou as imagens, viram a placa. Aí localizaram o endereço do proprietário, foram na casa do proprietário, entraram na casa, na garagem, o carro estava lá, faltando um pedaço de tinta na frente, onde ele bateu, estava quebrado. Aí, através daquilo ali, prenderam o Maníaco da Torre, responsável por... Foi assim que pegaram o cara? Assim que pegaram o cara. Aí, o cara, quando ele foi
criança em Campo Mourão, e ele matava prostitutas, né, meninas da noite, né, digamos assim. E ele, quando ele era criança, da janela da casa dele, pela janela da casa dele, viam-se as torres. Viam-se umas torres lá em Campo Mourão, onde que gravou a mente dele aquelas torres. E a mãe dele teria sido prostituta também. E alguma coisa na mente dele ficou. Ligou as torres com prostituição e tal, e ele começou a matar meninas de programa. Só uma que escapou, ele mesmo conta, que ele levando ela para poder esganar, ele matava esganando as meninas. Sufocando aqui, assim. Ele estava levando e ela começou, do nada, ela começou a falar que tinha um filhinho de 2 aninhos, que dependia muito dela, e por mais monstruoso que ele fosse, aquilo tocou o coração dele naquela hora e aquela vítima escapou. E